Na questão 1, a pergunta é: no trecho certa noite, observando uma fogueira, a expressão certa noite dá a ideia de A. Lugar, B. Intensidade, C. Tempo e D. Negação. Então, vamos analisar a frase. Certa noite, observando uma fogueira. Certa noite, ele indica o momento, o tempo em que eles fizeram isso. Portanto, a alternativa correta é C. Tempo. Questão 2. Inicialmente, como os gregos julgaram a ideia de Ulisses? Quinto ano, se voltarmos ao texto e nos atentarmos na hora da leitura, vamos perceber que essa resposta está explícita no texto. Na 13ª linha do texto, nós encontramos exatamente a frase dita pelo autor, onde ele fala: a princípio, os gregos julgaram uma ideia absurda, mas quando Ulisses explicou seus planos, todos concordaram. Então, faça a leitura com calma e sempre volte ao texto para encontrar a resposta pedida na pergunta. Então, alternativa D, absurda. Questão 3. Em Troia, o rei Príamo já não tinha mais esperanças de resistir aos ataques dos gregos. Inesperadamente, seus guardas vieram avisá-lo que os gregos haviam desmontado seus acampamentos e partido. A palavra em negrito refere-se a quem? A palavra em negrito nessa questão, quinto ano, é Zeus. Primeiramente, precisamos entender o sentido em que a palavra está inserida. A gente pode perceber que estamos nos referindo aqui ao reino do rei Príamo. Portanto, podemos fazer a seguinte pergunta: de quem são esses guardas? Os guardas são do rei Príamo, citado acima. A palavra Zeus é um pronome e utilizamos eles para não repetir uma mesma palavra, que nesse caso seria o rei Príamo. Gente, então a questão correta é a B, rei Príamo. Nessa alternativa, a gente viu que tem um erro de digitação. Por favor, crianças, risquem o praiano, acho que está aí, né? E corrija, rei Príamo. Na pergunta número 4, a questão é: qual das palavras das alternativas consegue substituir o termo que está grifado, que é ininterruptamente? Nesse contexto aí, diz que Efeus trabalhou ininterruptamente, ou seja, sem deixar que nada o interrompesse, que nada o atrapalhasse. Então, ele trabalhou seguidamente, sem deixar nada interromper. Então, a resposta é a letra B. A pergunta número 5, ela trata sobre o uso das aspas. Como nós já discutimos em aula, já observamos em diversos textos, as aspas, elas também são utilizadas para marcar fala de alguém, marcar fala de personagens. A gente pode utilizar 2 pontos, travessão para marcar fala, mas também podemos utilizar aspas. Neste caso aí, é o último parágrafo do mito, tinha a fala do narrador, e no meio do parágrafo aparece a fala de Vênus. Para o leitor conseguir identificar e perceber que é uma fala de alguém, foram utilizadas as aspas. Então, a resposta correta é a letra C. As aspas foram utilizadas para marcar a fala de Vênus. A pergunta número 6 é muito fácil. Por quê? Porque é uma localização de uma informação que está explícita no texto. É o descritor 1. Então, pergunto o quê? Quando os troianos eles avistaram o cavalo de madeira, o que eles acharam que era? No texto está exatamente assim. Que eles acharam que era um presente dos deuses. Se vocês voltaram no texto para responder essa pergunta, vocês com certeza acertaram. É a alternativa B, um presente dos deuses. Essa frase está exatamente assim no texto. Muitas questões de avaliações, de simulados, de Saresp, trarão perguntas desse tipo, onde as respostas estão claramente no texto. Precisa voltar, grifar e observar bem, porque vocês vão achar a resposta com muita facilidade, tá bom? Questão 7. O título do texto traz uma expressão que ficou muito popular, presente de grego. Qual das definições abaixo poderia ser utilizada para explicar essa expressão?
Letra A, presente vindo da Grécia. Letra B, presente ou dádiva que traz prejuízo para quem a recebeu, ao contrário do que era esperado. Letra C, presente que traz benefícios para quem o recebeu. E letra D, presente dado por um inimigo. De acordo com o texto que a gente leu, a resposta correta é a letra B, presente ou dádiva que traz prejuízo para quem a recebeu, ao contrário do que se era esperado. Por que a letra B? Porque os troianos, quando avistaram o cavalo de madeira na frente dos seus portões, acharam lindo. E eles pensaram que era um presente, né, enviado pelos deuses a eles. Porém, na realidade, era um presente disfarçado de armadilha, porque dentro do cavalo, conforme nós vimos no texto, estavam os gregos, prontos para derrotar os troianos. Então, na realidade, aquele presente era uma verdadeira armadilha. Então, essa expressão a gente utiliza quando a gente recebe um presente que aos nossos olhos é uma dádiva. Mas, na realidade, com aquele presente a gente vai ter um prejuízo. Então, a gente fala que a gente recebeu um presente de grego. Questão 8. O que gerou conflito na história? Letra A. Os gregos não conseguiam entrar na cidade e os troianos resistiam. Letra B. Ulisses, célebre por sua audácia e esperteza, roubou a estátua, deixando os troianos preocupados com seu destino. Letra C. A ideia de construir um grande cavalo de madeira. Letra D. Foi nesse momento que os guerreiros gregos saltaram do cavalo e invadiram Troia. A alternativa correta é a letra C, a ideia de construir um grande cavalo de madeira. Se voltarmos ao texto, nós veremos que essa luta dos troianos contra os gregos já se perduravam quase 10 anos. Então, só se houve um conflito quando se teve a ideia de construir esse grande cavalo de madeira. E foi por meio da construção desse grande cavalo de madeira que esse conflito chegou ao fim, que essa disputa entre esses dois povos chegaram a um fim. Então, a alternativa correta é a letra C. Questão 9. Qual das alternativas abaixo apresenta um fato? Letra A. Ulisses já se sentia vencedor do seu grande golpe engenhosamente arquitetado. Letra B. Entusiasmados, os troianos saíram às ruas. Letra C. Os grupos de guerreiros invasores seguiram pelas ruas espalhando a morte e a destruição. Letra D. A princípio, os gregos julgaram uma ideia absurda. A alternativa correta é a letra C. Os grupos de guerreiros invasores seguiram pelas ruas espalhando a morte e a destruição. O que é um fato? O fato é um acontecimento. Aquilo que no texto fica explícito que realmente aconteceu, que nesse caso é a alternativa C. Os grupos de guerreiros invasores seguiram pelas ruas espalhando a morte e a destruição. Questão 10. No trecho, quando chegou a noite, todos estavam cansados e adormeceram. Muitos haviam se excedido no vinho. A expressão excedido poderia ser substituído por letra A, exagerado, letra B, descansado, letra C, relaxado ou letra D, confundido. Primeiro, o que significa excedido? Excedido é tudo aquilo que vai além de um limite. É aquilo que é exagerado. Então, a alternativa correta é a letra A, exagerado.